Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Uma verdade profunda, difícil de ser compreendida. Quando a gente julga, interpreta qualquer coisa colocada diante de nós, nós estamos substituindo a verdade. Não tem como nós sabermos a verdade sobre aquela coisa ou sobre aquela pessoa através do julgamento, através da interpretação. Porque as nossas mentes estão extremamente contaminadas pelos mais diversos tipos de condicionamentos criados pelo meio em que a gente vive, pela nossa forma peculiar de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas. É importante também ressaltar que normalmente a inteligência é confundida com acúmulo, com principalmente até com a capacidade, com a velocidade, né, que a gente consegue acessar a memória, as gavetas onde estão guardadas, organizadas as coisas na nossa memória. Então, geralmente, inteligência é confundida com memória, com a velocidade, com a capacidade que a gente tem de acessar essa memória. E a inteligência é algo maior do que isso, obviamente, né? Como tudo, a mente humana costuma limitar todo o conhecimento, né? Aprisionar em cubinhos, em caixinhas, aonde eles possam caber para o nosso agrado, né? E a inteligência é muito mais, a gente precisa ter uma visão mais ampla sobre o significado das palavras, o significado verdadeiro das coisas. Terminar com essa confusão, né, com essa limitação. E inteligência, nós vemos o tempo todo a manifestação da inteligência que não tem nada a ver com armazenamento de memória, né? Nas nossas células, por exemplo, as nossas células que se autorregeneram, né? Uma célula programada para desenvolver um pulmão não desenvolve um fígado por engano. É bem interessante isso. Então, a inteligência da abelha, né? Da polinização, da produção do mel, né? Todo esse processo natural, a gravidade, né, que prende as coisas ao solo, nos planetas, para que torne viável, né, a vida, a existência nesse plano terreno. Então, há muitas formas de manifestação de inteligência que não tem nada a ver com a capacidade de armazenamento de memória. Então, por isso, o mais alto grau de inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Já há 2000 anos, é bem interessante o quanto esses ensinamentos são distorcidos, chegam distorcidos até nós, né? Através de uma interpretação, né, moralista, apenas com o objetivo de manipular mesmo as nossas mentes, né? Jesus, o mestre, né? Não a idealização criada pelo cristianismo, não é desse Jesus que eu estou falando do mestre que ensinou verdades universais. Ele, de duas formas, ele explicou como é que funciona o julgamento. Quando ele diz, não julgueis para não ser julgados, preste bem atenção, não julgue para não ser julgado.
E com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, nos é passada, nos dá a impressão de que tem alguém lá medindo. Ó, tu mediu assim, então tu vai ser medido assado, né? Tu julgou assim, você julgou assim, então você vai ser julgado da mesma forma. Não tem ninguém, não tem nenhum Deus antropomorfizado fazendo esse tipo de coisa, não tem uma equipe também que trabalha para esse Deus antropomórfico. Não existe isso, né? O que existe é um efeito natural, porque você está projetando, né? Freud complementou isso no final do século, no começo do século XX, final do século XIX. Freud complementou esse ensinamento com aquilo que ele chamou de projeção. O que Jesus ensina, né, não é uma ameaça, é um alerta, né? Você julga aquilo que você tem dentro de você. Se você não tivesse, você não julgaria. Quando você critica o outro, você na verdade está usando um parâmetro que você usa para consigo mesmo. E por isso a sua vida se torna um inferno. O conceito de perfeição ensinado pelas religiões não existe. Quando Jesus mesmo, quando usava a expressão perfeito, né? Se queres ser perfeito, vai e vende tudo, aquela história toda. Quando se usa essa expressão perfeito, é no sentido de pleno, integral, feliz, bem-aventurado, alegre, contente, realizado. Não existe perfeição, vocês vão apenas com a observação. Apenas a observação é necessária para perceber que a verdadeira perfeição, entre aspas, né, que eu acabei de dizer que não existe, mas para a gente poder entender, ela existe somente na imperfeição. Então, perfeição não é meta. Perfeição não pode ser meta, uma vez que ela não existe. A perfeição exigida e propagada pelas religiões não existe, é apenas mais uma forma de manipulação, nada mais do que isso, para fazer você colocar uma meta diante de você impossível de ser alcançada, porque ela não existe. É nas imperfeições, é no caos que a ordem existe, é nas imperfeições que a perfeição existe. Então, se há algo que pode ser chamado de perfeição dentro do ser humano, é a capacidade de observar sem julgar. Uma das mais altas, né, usando mesmo as mesmas palavras, expressões de inteligência é a neutralidade, mas não a neutralidade do ponto de vista humano, que leva à inércia. Não é a neutralidade da inércia que faz com que você seja neutro do ponto de vista humano. Uma neutralidade que a gente vê por aí também, né? Pessoas em cima do muro, mas também não significa sair de cima do muro, não significa tomar partido. Quando você toma partido de algo, falo isso figurativamente e literalmente, né? Quando você toma partido ideológico, quando você assume uma ideologia, não significa que você está ativo. O sábio, ele vê inação na ação e ação na inação. Então, o fato de você assumir uma identidade, uma identificação ideológica, não coloca você na verdadeira ação. Eu não preciso de muito para explicar o que significa isso para você. Basta olhar para a política. Basta olhar para os governos. Há muita ação, entre aspas, inativa, sem resultado. Há muita demora. Quando a solução surge,
o problema já está gigantesco. A solução pensada há décadas atrás, a solução tomada décadas atrás já não supre mais o problema quando ele surge. Então, não é difícil entender o que significa inação na ação. E quando aflora essa neutralidade, quando a gente consegue observar os acontecimentos sem julgar, então nós estamos no caminho da inteligência suprema. Nós começamos a nos alinhar. É claro que há um processo, claro que há um caminho. Um dia não vai ser necessário nenhum caminho, nenhum processo, depois que você andar alguns degraus dessa escada. Mas é claro que há um processo de autodisciplina, de autodescoberta e principalmente, de autoconhecimento, de autoinvestigação, para você entender o que é que te coloca nessa posição de julgador, quando na verdade, como eu disse, nada mais é do que uma projeção. Se você estiver observando, se você estiver atento, já se tornou uma pessoa meditativa, que é isso que significa estar atento, já se tornou uma pessoa observadora, você vai perceber que não há necessidade de julgar. Se meter em fofoca, então nem se fala. Caiu um ônibus. Nossa, quantos morreram? Por que isso é importante saber? Porque a gente está tão focado como o porquinho, fuçando na lama, que a gente não percebe realmente que não há, a maioria das informações, entre aspas, que chegam até nós, não há necessidade de chegarem. A maioria das, de novo, entre aspas, informações disfarçadas, dissimuladas, de fofoca, podem ser ignoradas. E claro que não é uma conquista mental, não é uma coisa assim de eu não quero, mas quem sabe no começo precisa ser, até você aprender, até isso se tornar natural em você. O mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. As pessoas confundem também simplicidade com pobreza, assim como se confunde humildade com pobreza, e humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é um estado de ser que pode ser comparado à simplicidade. A pessoa simples é justamente aquela que não julga. A pessoa simples é justamente aquela que observa, que aprende, aquela que está atenta a si mesma em primeiro lugar. Então, o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade da neutralidade. Eu não gosto de usar a palavra meta, porque coloca as coisas coloca uma distância, porque isso já está em você. Mas às vezes, em termos de comunicação, não tem outra maneira, eu não consegui encontrar aqui na minha memória e eu não consegui encontrar um relativo para essa palavra. Então, eu vou tentar me expressar com essa palavra, uma meta, um objetivo. Nossa meta, nosso objetivo é alcançar o não julgamento, a não interpretação, a neutralidade. Mas eu já expliquei, não é a neutralidade do ponto de vista humano, não é a neutralidade da inércia, da inação, do ponto de vista humano. É você ser sábio e compreender o que é realmente ação e o que não é ação. Eu vou repetir para ficar bem gravado. O sábio vê ação na inação e inação na ação. Preste bem atenção nisso. E não confunda. Saiba bem quando há verdadeira ação.
E então que seja agora que eu não encontro uma forma, um sinônimo, né, para me expressar, que seja uma meta, que seja um objetivo. Mas não pense que isso está distante de você no tempo, que você precisa invariavelmente penar, né, trabalhar, descobrir um processo. Isso já está em você, essa capacidade, esse potencial, como todos os potenciais, isso já está em você. O que impede você de alcançar esse não julgamento, esse estado, é somente a sua mente. Então trabalhe a sua mente a partir do autoconhecimento, que você vai descobrir o que é que está te impedindo de alcançar esse estado de ser, de simplicidade, de neutralidade, de não julgamento e de ação verdadeira. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos que estão disponíveis na descrição, logo abaixo, no canal do YouTube. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante para manter esse trabalho funcionando. O número da conta também é deixado logo abaixo na descrição. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!